Nossa, será que finalmente eu vou achar uma sombra líquida que dê certo na minha pálpebra cheia de dobrinha? Então, gente, o Shopee tava lá, aí eu tava lá também. Já sabe, né? Eu já conhecia essas sombras aqui Transition da City Girls. Elas são meio antiguinhas até, acho que já tem um tempo que elas estão circulando por aí no mercado. Só que eu nunca tinha usado. E aí eu achei num vendedor que tá vendendo por um preço muito bom, assim, por menos, um pouquinho menos de 10 reais, 9,80 mais ou menos, com o cupom da loja dele. E eu tinha umas moedas também, aí acabou que a compra ficou muito baratinha, cada sombra saiu mais ou menos por 7 reais. Falei, por que não resenhar, né? Até porque quem lembra das últimas sombras líquidas que eu resenhei, da She Glam, que é a marca de maquiagem da Shein, e elas não funcionaram na minha pálpebra. É muito difícil mesmo uma sombra líquida funcionar na minha pálpebra, porque ela é cheia de dobrinha, só que eu tô botando muita fé nessas. Então eu vou tentar unir o útil ao agradável, porque é muito difícil achar swatches dessas cores de sombras, até porque elas são bem parecidas e no Instagram oficial da marca eu acho que não tem nenhuma foto assim que dê pra ver com muita nitidez a diferença entre cada uma pra você escolher, porque às vezes você quer ser uma maluca igual eu e comprar todas as cores, mas às vezes você quer comprar tipo uma ou duas. Então o útil vai ser mostrar todas as cores aqui pra vocês e o agradável vai ser testar elas nos olhos e ver como que é o desempenho. Primeiro eu vou mostrar pra vocês as 8 cores dessa sombra Transition. É bom lembrar que a City Girls tem várias versões de sombra líquida. Eu não sei qual que é a diferença delas, eu sei que cada uma tem uma embalagem diferente. Essa Transition aqui, eu sei que ela tem 8 cores e aqui estão as 8 delas. Vou dar uma levantadinha nelas para vocês verem a cor na embalagem. Ai, caiu. Tem umas que são bem parecidas na embalagem, tipo essas 3 aqui, ó. Porque elas realmente parecem ter o mesmo fundo de cor, só que tem diferença na cor do reflexo. Quando você compra uma novíssima, sempre falo isso porque tem gente que compra online e aí às vezes não sabe como que o produto vem de fábrica. Elas vêm com esse plastiquinho aqui, ó, de lacre. E agora eu vou mostrar pra vocês cor por cor. Essa é a número 1. Número 2. Número 3. Número 4. A número 5. Número 6. Número 7. E por último a cor 8. As cores são muito lindas, apesar de ter algumas bem similares. Quando eu tava aplicando e agora já meio que tá secando, dá pra ver que ela não fica tão uniforme na primeira passada. Dá pra perceber isso nas sombras mais escuras, tipo essa daqui e essa daqui. Elas têm um fundinho de cor, mas é um fundinho de cor meio translúcido. Mas elas constroem a cor e dá pra deixar uma camada mais uniforme. Eu reparei que eu tinha esquecido de passar blush, vou passar blush aqui enquanto eu repito algumas coisas que eu já expliquei lá naquele vídeo das sombras líquidas da Shein, que é quando eu testo sombra líquida, não quando eu testo, mas quando eu uso sombra líquida, eu sempre uso como se eu fosse usar uma sombra em pó normal. Digo isso porque eu sempre levo o restinho que sobra de base ou de corretivo aqui na pálpebra para deixar a cor da minha pálpebra de uma cor mais uniforme, porque ela é toda manchada. E às vezes quando eu tô usando sombra em pó, eu passo um pouquinho a mais de corretivo para criar uma aderência na pálpebra e a sombra ficar com uma cor mais pigmentada e tal. Só que não é aquela quantidade exorbitante, uma camada muito grossa. Então isso geralmente não interfere muito. Mas como o agradável é testar,
Eu vou testar com a pálpebra limpa, com a pálpebra com corretivo, por cima da sombra. Tô falando isso porque nem todo mundo faz os passos iguais na maquiagem e essa é a forma que eu faço. Só para deixar bem explicado caso alguém implique. Essa pálpebra aqui tá com um restinho de base que acabou indo aqui pra pálpebra, porque às vezes eu passo a esponja aqui porque já é hábito, então acaba vindo esse restinho de base. Eu vou deixar ela sem nada, porque essa pálpebra aqui eu vou testar com a pálpebra limpa. E essa pálpebra aqui, vou passar aqui esse pouquinho de corretivo, que é realmente essa quantidade aqui que eu sempre coloco quando eu tô fazendo a maquiagem normal do olho. E vou aplicar a sombra aqui no olho. Primeiro eu vou aplicar nessa daqui que tá sem nada, direto com o aplicador mesmo. É a cor 8, que é uma das cores que eu mais gostei. Só de já estar aplicando aqui na pálpebra, eu já vejo muita diferença, né, dessa sombra para a sombra da Shein. Porque a sombra da Shein, primeiro que o aplicador não pegava muito produto, então eu não conseguia preencher a pálpebra assim, de uma vez só. A sombra da Shein, que tinha 2 tipos, também não tinha tanta cor assim, o suficiente pra deixar a pálpebra bem coberta. Tinha umas com fundo de cor, mas o fundo de cor era bem... como que eu posso dizer? Meio ralo, assim, a cor não parecia tanto e acabava ficando uma sombra meio transparente. Essa daqui não, a cor é bem intensa, vou ver se funciona. Parece que ela seca meio rápido, vou aplicar uma segunda camada. Aí tem que tomar cuidado para não sair a camada de baixo. Aparentemente ela fica uma camada mais uniforme quando tá sem mexer nela, né? Sem mexer com o pincel. Então eu vou tentar esfumar só a bordinha, que eu acho que não vai dar certo. E agora eu tô olhando o tempo inteiro para baixo para não dar problema da sombra craquelar, eu olhar para cima, a sombra craquelar porque ela tava molhada ainda. Que geralmente sombra líquida a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, esperar ela secar totalmente. Nesse olho aqui, lembra que tinha o corretivo por baixo. Uma segunda camada para deixar bem uniforme. Gente, eu tenho pavor de coisa que não fica uniforme na pálpebra. Então é por isso que eu tô fazendo essas camadinhas. A cor é muito linda. De primeira aqui também, de primeira impressão, já dá pra ver que ela não tá craquelando tanto quanto a da Shein, porque a da Shein, já na aplicação, ela já, assim que ela começava a secar, ela já começava a craquelar. Ela secava quebrando os pedaços dela. Essa daqui não. Tem umas partes que não estão tão uniformes assim. É que eu sou míope e astigmata, né, gente? Eu não tenho certeza se é porque tá craquelado ainda ou se é porque não ficou uniforme essa cobertura. Eu sinto seca, mas em alguns pontos da pálpebra eu sinto que tem um grudinho ainda, talvez não tenha secado 100%. Essa daqui não saiu quase nada, saiu mais uns brilhinhos mesmo, o que é normal. E essa daqui já tá saindo um pouquinho mais no dedo, nada muito gritante, mas saiu um pouquinho mais. Aqui, foi bem aqui do meio, ó. Não passou muito tempo ainda, tem o que, uns 10 minutos que eu apliquei. Eu já realmente gostei mais do que a sombra da Shein, porque a sombra da Shein nesse momento já tava toda craquelada. E essa daqui não craquelou só de secar. Tem que ver só se ela vai durar na minha pálpebra por conta das dobrinhas, né? Porque uma pele com a outra fica fazendo um atrito em cima da camada de produto e pode ser que a partir disso ela comece a quebrar, a craquelar. E a cor é aquela coisa linda. Dependendo do ângulo que você olha, ela fica dourada ou fica meio avermelhada. Tem um glitter muito bonito também. Linda. As impressões até agora foram boas, eu tô com bastante esperança. Eu vou agora usar ela fazendo uma maquiagem normal, então eu vou fazer aqui, tô aplicando o corretivo na pálpebra, vou aplicar uma sombra
que é como se eu estivesse selando a pálpebra, né, gente? Porque, por exemplo, se você usa uma base e passa o pó em cima, você sela a base, certo? Se você passa um negócio cremoso aqui no olho também, pode ser uma base e um corretivo, e passa uma sombra em pó, é como você estivesse selando também, né? Eu vou usar uma sombra da Nina Secrets, que é essa marrom mate aqui. Maquiagem bem simples mesmo, só para fazer um teste de duração rapidinho. Tô usando aqui a cor 3. Ó, ficou assim. Esfumadinho marrom, brilho, make feita. Agora são 11h45. Eu vou ficar algumas horinhas com ela, não muitas, umas 3 horas só mais ou menos, porque as sombras da Shein, pouco tempo eu já sabia, já deu pra ver que quando ela craquelou. Então acho que também essa daqui não precisa de muitas horas, assim, pra saber se ela vai durar bastante. Então depois dessas 2, 3 horas eu volto aqui pra mostrar como que a sombra ficou. E são 15h15 da tarde, 3 horas e meia de uso. Eu já olhei aqui como é que tá. Gente, olha aqui. Gente, eu fico olhando porque eu fico até boba. Olha aqui. Olha o tanto de dobrinha que eu tenho na pálpebra e não craquelou. Nossa, gente, agora eu tô no céu, porque agora eu tenho sombras líquidas de várias cores que eu posso usar por cima de outras sombras em pó para potencializar o efeito, ou então para usar sozinha, se eu quiser, que eu sei que não vai me decepcionar, não vai craquelar durante o uso. Minhas considerações finais. Adorei. Elas têm um ótimo custo-benefício, porque o preço de cada uma, assim, gente, eu paguei mais ou menos uns R$7, mas porque o vendedor que eu comprei tava dando 25% de desconto em cima da unidade e eu ainda tinha várias moedas no Shopee, então eu consegui um bom desconto. Mas mesmo no valor integral, ela tem um valor bom, que eu acho que vai de 10 a 20 reais cada uma. Eu acho que não passa de 20 reais e nem chega até 20 reais. Deve ser assim, uns 15 reais. Mas assim, 15 reais numa sombra que não craquela numa pálpebra igual a minha, que tem muita dobra, eu acho que é um dinheiro muito bem gasto. As cores são maravilhosas, só que assim, tem umas que são muito similares, que nem, por exemplo, tem umas aqui, eu acho que essas duas, ó. Elas são muito parecidas, olhando aqui na embalagem, olhando no swatch também, elas são muito parecidas, porque elas têm praticamente o mesmo fundo de cor, o que muda é mais a cor do reflexo. Acho que não precisa ter essas duas, tipo, compensaria ter, vamos supor, essas aqui, que são mais diferentes entre si, ó, tá vendo? E é isso, eu nem tenho muito mais o que falar, porque a sombra já me agradou bastante, então se caso você também tava à procura de uma sombra líquida, bem brilhante, bem bonita, com cores diferentes e que tenham durabilidade, não craquelem na pálpebra, essa daqui é a sombra pra você. Bom, pelo menos eu espero que funcione pra você, né? Porque às vezes não funciona muito bem o mesmo produto de pessoa pra pessoa. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!